Olá, meu nome é Vitor Souza, sou analista do setor de energia elétrica, petróleo e gás e saneamento. Hoje a gente vai falar sobre uma nota que eu acabei de escrever relacionado aos detalhes da teleconferência de resultados da Prio. Esse relatório ele não está muito on time porque no meio da temporada de resultados uma empresa reporta atrás da outra e depois você sai para a teleconferência, aí você sai tarde do trabalho e depois você entra numa teleconferência e no meio daquela bagunça a gente não consegue produzir tudo que a gente gosta, né? Produzir relatórios temáticos e coisas assim. Mas aí, ainda assim, eu acho assim, as informações que saíram na teleconferência foram tão importantes que eu resolvi fazer um relatório sobre isso. É um relatório curto, mas que tem, para mim, tem muito valor, tá? Então eu sugiro que vocês dêem uma lida, ele está muito interessante. Quando existe a teleconferência de resultados, a empresa fala sobre o resultado em si, mas ele também tenta trazer uma perspectiva de futuro, né? E a beleza dessa teleconferência, para mim, diz respeito a exatamente isso. Houve a construção de digamos assim, um roteiro a ser executado nos próximos 12 meses, tá? Então, assim, 95% do que eu falar aqui é para se materializar nos próximos 12 meses, tá? E como vocês bem sabem, a gente acabou de fazer a atualização das nossas estimativas e uma das coisas que, já dando um spoiler aqui para vocês, uma das coisas que chama atenção no que foi dito pelo management da empresa é que tem muita coisa que está melhor do que os nossos números, tá? E é muito importante ouvir o que a Prio tem a dizer, porque é uma empresa que tem um track record muito interessante do que diz respeito à entrega de resultados. Então, assim, quando o CEO e o CFO da empresa ele traz ali informações relacionadas ao futuro, eu acho que traz consigo uma grande credibilidade. Então, me deixou assim muito animado em relação à tese. Então, vamos ao que interessa aqui, tá? Então, indo aqui direto para o relatório, o que foi o mais importante, o que foi a cereja do bolo? Geração de caixa esperada para a empresa para um horizonte de um ano, assim que todos os seus projetos entrarem em operação. Os principais projetos é o Arro e a consolidação de 100% de Peregrino, tá bom? Então, quanto é essa geração de caixa? A gente está falando aqui de 3 bilhões de dólares. Se você converter 3 bilhões de dólares para o câmbio atual, né, e fazer um paralelo com o atual valor de mercado da empresa, a gente chega num rendimento de fluxo de caixa de 50%. Então, se der tudo certo, a empresa vai gerar 50% do seu valor de mercado após a entrada operacional de Wahoo e após a consolidação de 100% de Peregrino, né? Então, assim, vamos embasar aqui o porquê disso, né? Vale lembrar que a empresa deu esse guidance usando uma premissa de $60 o barril do Brent, sendo que no exato momento em que a gente conversa hoje, o Brent estava subindo 3% hoje de manhã e ele já estava beirando aí os $65, tá? Então, essa geração de caixa de 3 bilhões de dólares, pelo menos olhando somente para o preço, ele está até conservador, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Aí aqui ao longo do documento tem 2 links que eu coloquei aqui embaixo que servem como documentos antecessores para você comparar aquilo que eu escrevi com o que o CEO disse, tá bom? Isso aqui é importante por quê? Porque quando você escreve uma tese de investimento, é como se você estivesse escrevendo o roteiro de um filme, só que quem desenha esse filme, quem coloca em prática esse filme, não sou eu. É o mercado e, é claro, a empresa, né? Então, assim, a gente sempre faz a comparação dos nossos números com a realidade para saber se veio acima, abaixo das estimativas. E eu estou falando isso tudo porque quando vocês derem uma olhada naquilo que eu for desenvolver ao longo do documento, vão perceber que os números, assim, digamos, dito pela empresa, né, defendidos pela empresa, são melhores do que as premissas que eu coloco dentro dos meus modelos. Tá bom? Então, assim, curtíssimo prazo, normalização da produção e ramp-up de curto prazo, tá? Então, o que a empresa espera, né? Espera retomar a efetividade de Albacora Leste, né? Que teve um atraso aí devido a uma substituição de turbina e compressor. E, em abril, a produtividade do campo já tinha retornado a níveis históricos, tá? Então, para o segundo trimestre de 2025, acho que a gente já vai ver números interessantes aí de Albacora Leste, tá? E se vocês acompanham meus documentos, vão saber também que já houve a anuência do IBAMA para o retorno da revitalização de 2 campos, de 2 poços de tubarão-martelo, e essa produção deve ser de mais ou menos de 8 a 9 mil barris por dia. Então, para o segundo trimestre de 2025, a gente espera uma produção aí de 120 mil barris
por dia, né? Pelo menos, né? Vamos ver se isso acontece. Houve também aqui o cronograma que a gente vai acompanhar para as próximas semanas. Os workovers desse campo devem começar no dia 15/5, ou seja, daqui a 3 dias, e devem terminar até o final de junho, tá? Então, o retorno pleno da produção é esperado para julho. O Arro. Para quem não sabe, o Campo de Uarro é um projeto que foi adquirido lá atrás e que existiu uma grande expectativa de entrada em operação ainda em 2024. Entretanto, houve uma greve no IBAMA, né, que postergou a aprovação do licenciamento de perfuração, e hoje a empresa já tem esse licenciamento de perfuração. A licença foi emitida no final de fevereiro, e já existe aí o processo de perfuração desse campo, tá? O próximo passo será a licença de instalação submarina, com expectativa de liberação entre junho e julho desse ano, tá bom? A expectativa do management é que o ativo inicie a operação ainda em 2025. Aí eu coloco aqui entre parênteses, versus o primeiro trimestre de 2026, de acordo com as nossas estimativas, ou seja, é como se o que o CEO está dizendo apresentasse upside risk em relação às minhas estimativas. O lifting cost, né, o custo para produzir o Campo de Uarro, vai ser de apenas $1 por barril. Então existem aí grandes expectativas em relação ao Campo de Uarro, né, o negócio já começou, a gente precisa ficar de olho na expectativa de liberação dessa licença de instalação submarina, que deve acontecer em junho e julho desse ano. Mas, enfim, as expectativas são interessantes. Para quem não sabe, o Campo de Uarro deve produzir aí pelo menos 40 mil barris por dia. Então, a gente está falando aí de uma empresa que a produção vai sair de 120, né, 120 mil barris por dia, se tudo der certo no segundo trimestre de 2025, para até 160 mil barris até o final do ano. Aí, aquisição de Peregrino, tá? A aquisição de Peregrino vai ser faseada, né, para chegar aos 100%. Então, eles esperam fazer a conclusão dessa aquisição até o primeiro semestre de 2025. Tá? E tem uma coisa muito interessante aqui que não está nas nossas estimativas. Reduzir o custo operacional do ativo de $550 milhões por ano para $250 milhões por ano. Aqui embaixo eu coloquei o relatório que eu escrevi sobre a aquisição do Campo de Peregrino, e vocês vão ver que eu não considero, dê uma lida lá no relatório, mas vocês vão ver que eu não considero nenhum tipo de sinergia, nenhum tipo de benefício para além daquilo que foi apresentado no relatório de certificação de reserva. Tá? Então, mais uma vez, isso aqui é uma informação que apresenta upside, apresenta melhoria de acordo com as estimativas que eu tenho nos meus números. Tá? Então, inclusive, no relatório, eu digo que a aquisição teria uma tira implícita em dólar desalavancado de 15% real, o que é abaixo da métrica que a empresa coloca, né, nas suas aquisições, mas eis que, à medida que o CEO divulga novas informações, e a gente considera isso aqui, a gente entende que ele tinha informações muito mais interessantes do que aquelas que eu coloquei nos meus números. Então, assim, a TI real, assim, faz muito sentido que ela chegue aí acima de 20%, e eles mencionaram aí uma TI real de 25% implícita em dólar desalavancado. Muito bom também. Aí aqui, ao longo do documento, eu descrevo quais são essas alavancas de valor que ele vai usar para reduzir esses custos. Acho que para deixar a coisa mais dinâmica, eu vou para o próximo tópico, né? E uma outra pergunta que foi muito batida no conference call foi a questão do lifting cost, né? Para quem acompanha a empresa há mais tempo, viu que o lifting cost saiu, acho que de $9 até $12 no último resultado. E isso porque houve aquisição de um ativo que ainda não está otimizado, a Albacora Leste, e também porque houve a queda na produção dos demais ativos da empresa. Tá? Então, o lifting cost ele é a razão dos custos de produção dividido pela produção. Então, sempre que o denominador ele cai, faz muito sentido que o resultado ele apresenta uma piora marginal. Tá? Mas aí, o que ele falou? O que ele falou foi o seguinte, é que, primeiro, o lifting cost de Uarro é de $1, baixíssimo, e à medida que os campos de Tubarão-Martelo voltarem a produzir, à medida que a Albacora Leste recuperar a sua eficiência antiga e o Arro entrar em operação, e também o Campo de Peregrino passar por todo esse processo de otimização que é esperado, o lifting cost vai cair aí para $7, $8. Né? Então, assim, é como se a Prio voltasse à sua velha forma, por assim dizer, no que diz respeito ao lifting cost.
E por último, eu acho que eu já dei esse spoiler para vocês, o CEO mencionou aí como soft guidance uma geração de caixa de 3 bilhões de dólares à medida que todos os ativos estejam dentro da empresa, né? E aqui eu já mencionei que a gente está falando aí de uma geração de caixa de 50% do valor de mercado da empresa. E ele mencionou também que o programa de recompra de ações foi suspenso para priorizar a desalavancagem, que eu super concordo, e afinal de contas a empresa já está abarrotada de ações em sua tesouraria, então assim, não há necessidade de seguir comprando ações e comprometer a sua estrutura de capital. Tá? E a partir de 2026, uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que vai existir um processo de desalavancagem natural, e a partir daí a empresa deve priorizar a distribuição de dividendos e com menor possibilidade de M&As. Ou seja, a empresa, ao invés de fazer as aquisições que ela sempre faz, depois dessa aquisição, com essa geração de caixa que ela tem hoje, faz muito sentido que ela passe a distribuir proventos de acordo com as palavras do management da empresa. E aqui foi o relatório que eu publiquei no dia 6 de maio, né? Então tem aí uma semana atrás, e se vocês fizerem o cara crachá com aquilo que eu escrevi nesse relatório atual, você vai ver que você tem sempre que considerar que os números que eu tenho nos meus modelos, ele é mais conservador em relação àquilo que foi dito no conference call. Então, por exemplo, quando eu fiz aqui as minhas estimativas, eu coloquei aqui, ó, Free Cash Flow Yield. Aí, quando eu coloquei aqui 47% esperado para 2027, né, quando a empresa não tem mais que pagar aquisição e coisas assim, eu fiquei assim, cara, eu devo estar errando alguma coisa, tem algum mais, algum menos que eu coloquei errado, mas a gente percebe que, de acordo com o discurso da própria empresa, não, é mais ou menos isso que vai acontecer mesmo. Então, que bom, né? Pô, se eu tenho 47 e eu nem considero os savings ali da parte do campo de peregrino, cara, o número vai ser até maior, tá? Então, quando vocês olharem aqui para os múltiplos, cara, em teoria, tudo vai ser melhor em relação ao que eu tenho aqui nos meus números, tá bom? Então, aqui eu descrevo como é que foi a aquisição, as nossas opiniões, e é isso, né? Já é um documento que já ficou razoavelmente datado, por causa dos detalhes divulgados na teleconferência, mas eu espero que vocês deem uma lida de uma maneira ou de outra. Então é isso, gente. Hoje à noite tem Petrobras. Fiquem de olho, espero que vocês gostem e até a próxima.